Para você que comprou uma rosa do deserto linda ou de repente até ganhou uma, olha, essa dica é para você. Na verdade, são 7 dicas muito importantes e eu vou aqui mostrando alguns exemplares das minhas rosas do deserto aqui do meu jardim, que eu faço coleção, e vou falar para vocês essas 7 dicas matadoras aí para quem quer ter aí belas rosas do deserto e não sabe por onde começar. Gente, essas fofuras gordinhas estão em alta no Brasil e por isso as pessoas estão se apaixonando fazendo coleção delas, porque elas são muito fáceis de cultivar. Porém, você precisa aí de algumas informações do cultivo correto dela aí para que a sua rosa do deserto dê muitas, mas muitas flores aí. É uma planta que dá flores o ano inteiro. Então, se você cultivar ela corretamente aí, você vai ter flores o ano inteiro. É claro que na primavera, no verão, a florada vai ser ainda mais espetacular. Então, bora para a primeira dica? Olha, gente, a primeira dica que muita gente não se ligou ainda é que essa planta é de sol pleno. Olha, eu já vi gente que fala pra mim, a minha planta tá em sol pleno. E quando eu vou ver, a planta não tá em sol pleno. Ela pega apenas uma parte do dia o sol. Essa planta, quanto mais sol, deixa ela torrar no sol. Quanto mais sol ela obter, mais ela vai dar flores. É como se ela gostasse de sofrer, sabe? Mas na verdade ela ama. Aquilo que a gente acha que é sofrimento, na verdade para ela é vida. Então, sol, deixa ela torrar no sol do dia inteiro aí, que ela ama. Essa é a primeira dica e eu tô deixando ela logo de cara porque ela é muito importante e muito simples, né, gente? A segunda dica é em relação às regas. Muita gente acha que a rosa do deserto, por ser do deserto e o deserto ser muito quente e seco, acha que ela não gosta de água. Gente, o Brasil tem um clima desértico. E assim, aí fala, mas tem uma parte do Brasil que o clima é frio. Lá não serve para cultivar a rosa do deserto, gente. A rosa do deserto, ela é para clima de 10 graus acima. Ela não suporta abaixo de 10 graus. Então, eu vou partir do princípio de que você mora em região de clima quente. Então, a rosa do deserto precisa de regas. Mas, Marciana, seja mais específica. Vou ser bem clara com vocês, gente. Ela é muito resistente à falta de regas, sim. Você vai viajar, não tem problema. Tem muitos relatos de pessoas dizendo que voltou e ela estava linda. Isso é verdade. Mas se você regar ela aí a cada 2, 3 dias, pode ter certeza que ela vai responder à altura aí com muito mais flores, porque ela não vai precisar gastar a energia dela tentando sobreviver com pouca água. Ela vai gastar a energia dela com a florada maior. Então, se você é daquelas que esquece de regar, não tem problema. A sua rosa do deserto é muito resistente, sim. É uma suculenta altamente resistente. Porém, se você é daquelas que gosta de regar o jardim todos os dias, igual eu, inclui aí no rol das suas plantas que você gosta de regar a rosa do deserto também, porque ela ama regas constantes, sim, no nosso clima super quente brasileiro e principalmente quando ela está aí num sol muito pleno. A terceira dica é a rosa do deserto de centro escuro, ou melhor, a rosa do deserto toda escura. Por quê? Muita gente compra aquelas flores exóticas, sabe? Aquela pretona, aquela roxona. Eu mesmo tenho dela aqui no meu jardim, porém, tem uma dica aí com ela. Depois, muita gente reclama, por exemplo, que o vermelho... o vermelho não tá tão escuro. A preta agora é vermelha. Gente, ela precisa ter aí alguns cuidados com essas plantas que são mais exóticas, que tem essas cores mais exóticas. Você, quando ela tiver em botões, você já passa ela para um local de sombra até passar a florada dela. Geralmente demora aí uns 7 dias aí para as flores caírem. Então, durante esse tempo, deixa ela na sombra, tá? Porque você vai ver que ela vai desbotar muito menos. O sol desbota ela. Eu tenho aqui umas 3 no meu jardim que são escuras e que às vezes, quando a flor abre, já abre desbotada, já não tá mais escurona porque
estar no sol. Não posso esquecer ela no sol durante esse tempo da florada. Mas isso, gente, é só com as escuras, tá? Essas rosas do deserto comuns, mais claras, essas simples, deixa torrar no sol sem problema algum. Só tenha esse cuidado com as rosas do deserto preta, roxa, essas mais escuras mesmo. A quarta dica é em relação ao adubo. Gente, um adubo muito simples aí para você fazer, que dá resultado com a sua rosa do deserto, é bater casca de batata. Bata casca de batata e joga nelas, tá? Deixa ela assim um caldo bem ralinho, né? Não daquele caldo grosso, mas um caldo bem ralinho aí, casca de batata com água mesmo. E faz a rega nelas aí uma vez por semana. E essa é uma das dicas aí de adubo para ela que eu sei que funciona. É uma dica das mais básicas e que super funciona. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo só de dica de adubo para rosa do deserto. Já a quinta dica, gente, é em relação ao vaso. O vaso da rosa do deserto, gente, é preciso lembrar que tem que ser em formato de bacia, preferencialmente. É claro que se você colocar num outro vaso comum, a sua rosa do deserto não vai morrer. Mas se você colocar ela num vaso em formato de bacia aí, tá? De preferência aí de 4 litros acima, porque é para ela ter espaço para se desenvolver, porque a rosa do deserto vive muitos anos. Então, você... já deixando ela aí numa bacia adequada, com certeza ela vai se desenvolver melhor aí com essas dicas que eu dei para vocês. E quer dizer o que também? Que a batata dela vai ficar muito mais gordinha, porque ela não vai gastar energia fazendo com que tenha mais raízes para baixo, mas fazendo com que o caldex dela fique mais gordinho, que reserve ainda mais água para ela sobreviver aí em casos de longos períodos sem água. A sexta dica é cultivar essa planta, gente, isolada. Aí você me diz, mas eu já vi ela junto com outras plantas. Sim, gente, eu também tenho ela aqui no meu jardim, cultivando ela no vasinho com outras plantas. Outras plantas que são anuais. Às vezes tem uma florada aí de 3 meses, petúnias, por exemplo, e depois eu já retiro ela aí do vaso, do mesmo vaso. Por quê? Porque a rosa do deserto é uma planta que a florada dela fica muito mais exuberante quando ela consegue retirar aí todos os nutrientes do vaso, né? Então, se você coloca outra planta aí para competir com ela, dependendo da planta, a planta utiliza a energia que ela ia utilizar e a florada dela fica comprometida. E a última dica, gente, uma dica muito importante, é em relação à poda. Eu vejo gente que cultiva rosa do deserto a partir de sementes, ou que compra a mudinha ainda bem pequenininha, porque o preço sai bem mais em conta. Você encontra aí de R$5 mudinhas aí com 1 mês. E aí... muitas vezes você não faz a poda e cresce aquela roseira compricela aí, e assim, ela não fica feia, a rosa do deserto fica bonita de qualquer jeito, mas ela não fica com aquela florada espetacular, não. Por quê? Porque ela nem tem galhos, né? Então você precisa fazer a poda dela aí para que venha galhos, para que a planta crie vigor, ganhe força e tenha muito mais flores, né? Que é a finalidade dela. Ok, minha gente? Então, essas foram as dicas de hoje. Eu achei que esse vídeo ia ficar mais curto, mas não deu, porque são 7 dicas, né? A gente tem que falar aí, ainda que a gente fale resumidamente, mas a gente não pode deixar os pontos importantes. Então, espero que tenham gostado. Um beijão para vocês. Deixa o seu gostei aí se você gostou, se você achou que valeu a pena essas dicas. Deixa o seu gostei aí. Se inscreve no canal se não é inscrito, claro. Deixa nos comentários as suas dúvidas. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esquece de compartilhar também com as suas amigas, tá? Vai lá na piroquinha torta aí, na setinha e manda lá para sua amiga esse presentinho que é essas dicas. Beijos!